ascensão do nazismo. Ele está se fortalecendo, ganhando força, ocupando todas as cadeiras. Então, se a gente pode falar de um grupo que está vivendo crise nesse momento, desses três grupos, é o grupo liberal. Tanto que os governos que estão assumindo o poder naquele momento são governos intervencionistas. Pensa no Brasil, Vargas. Pensa nos Estados Unidos, Roosevelt com seu New Deal. Então, o modelo é um modelo interventor de Estado forte. Se considerarmos que são estados que representam o liberalismo, o que nós estamos vendo é uma crise do modelo liberal e a ascensão desses modelos totalitários, o fascismo e o comunismo. Então, olha só que interessante, nós temos esses três modelos. E aí vamos pensar só na Europa, vamos esquecer um pouco dos Estados Unidos, que as questões dele estão mais ligadas à Ásia, ele está só olhando para a situação e tal. Vamos pensar na Inglaterra e na França. Inglaterra e França como representantes desse liberalismo. Ele olha e aí você coloca como três indivíduos, para ficar mais fácil a gente pensar e criar nosso raciocínio. Três indivíduos, um liberal, um comunista e um fascista. Sabemos que o comunista odeia o fascista e odeia o liberal. Sabemos que o fascista odeia o comunista e odeia o liberal. Então, olha só, se a gente quer jogar, a gente pode se aproveitar dessas rivalidades e fomentar, ou pelo menos deixar que aconteça naturalmente, uma briga entre dois deles. Porque tendo uma briga entre dois deles, automaticamente nós temos vantagens. Por quê? Os dois podem se destruir, pode um ser destruído e o outro sair meio enfraquecido da situação. Então, uma briga entre os dois é uma coisa que a gente deve deixar. Mas existia algum motivo que os inspirava a essa briga? Se a gente pensar sobre o ponto de vista... Existia uma coisa em comum, em termos de territoriais, que era caro tanto para soviéticos quanto para alemães. Em termos de território, qual território vocês acham que na Europa, naquele momento, ele era caro e desejado tanto por alemães quanto por soviéticos? O que vocês acham? Vocês lembram de algum território? Isso aí, grande. Polônia. A Polônia, se vocês lembrarem direitinho, lá em 1917, quando a União Soviética, a Rússia ainda, né, sai da guerra, ela assina um acordo com a Alemanha. E esse acordo com a Alemanha, o Brest-Litovsk, ela vai, para sair da guerra, ela vai ter que indenizar a Alemanha. E na indenização tem territórios. E entre esses territórios ela entrega para a Alemanha a Polônia, que era um estado caro para ela, historicamente caro. Ou seja, um estado que a União Soviética desejava. Mas ela acaba tendo que abrir mão da Polônia. Quando acaba a Primeira Guerra, nós temos o Tratado de Versalhes, a Alemanha é punida. E adivinha o que a Alemanha perde? Entre as coisas que a Alemanha perde, perde a Polônia. Mais do que isso, a Polônia ainda dá o corredor polonês, né, que vai pegar um território da Alemanha para dar passagem ao mar, saída para o mar. Então a Polônia ela era cara para um e cara para o outro. E ela está ali no meio. Né? A parte norte da Rússia ali, ela está ali no meio. Então pense o seguinte, se nós temos um expansionismo alemão, a Alemanha insatisfeita com as imposições relacionadas ao corredor polonês, qual é o natural que a gente possa esperar? Que em algum momento a Alemanha vai avançar em direção à Polônia. Avançando em direção à Polônia, quem ia reagir? A União Soviética. Então a Polônia dentro dessa estratégia, era esperado que a Polônia fosse um pomo de discórdia que levaria a um conflito entre esses dois estados que tinham as suas rivalidades pelos modelos que haviam adotado. Só que no determinado momento, o que acontece? Hitler vai a Moscou e assina com os soviéticos um tratado de aliança. Esse tratado de aliança, na verdade, era um tratado de não agressão. Eles ficariam 10 anos sem se agredir. Depois de 10 anos poderiam voltar às rivalidades e brigar. Mas naquele período ali eles iam ficar, segundo o tratado, 10 anos sem agressão.
Mas existia uma questão que era, como eu falei, cara aos dois. Então, eles precisavam resolver essa questão para que não houvesse briga. A questão era a Polônia. Então, nesse tratado, vai haver a divisão da Polônia em Polônia Oriental e Polônia Ocidental. A Polônia, a parte ocidental da Polônia, ficaria para a Alemanha. E a parte oriental da Polônia ficaria para a União Soviética. Esse acordo foi feito entre os dois, a Polônia não sabia de nada.